Boa noite a todos. Estamos começando hoje, sexta-feira, mais um programa Esportes e Companhia aqui nos estúdios da TVC Pelotas. Você já sabe, você nos acompanha, os nossos canais de interatividade, o nosso WhatsApp está aí, 84269908, o Facebook Rogério Farias. Agradecendo sempre a direção da emissora e também aos nossos masters aqui, o Wagner e o Birinha. No programa de hoje, é um programa super especial. Eu trouxe aqui o amigo Pablo Suenson, que é o proprietário, além de atleta do fisiculturismo, que hoje, como ele estava me falando em off aqui, ele está em stand-by, ele está cuidando da sua empresa está crescendo, e ele tem uma empresa chamada Rango Parrudo, Vida Saudável, e vai ser sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Ele vai mostrar como surgiu, vai mostrar os produtos e vai dizer como surgiu essa empresa. Então, em primeiro lugar, o Pablo, eu queria agradecer a tua presença aqui, ter aceito o meu convite para vir aqui falar um pouco para os nossos telespectadores da TVC Pelotas. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço. Já tive outras vezes aqui, em outras oportunidades, né, com outros temas, e hoje a gente está trazendo o Rango. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui. E vamos falar um pouquinho aí dessa tendência que vem hoje em dia crescendo cada vez mais, né? Um mercado super importante, porque além de ser uma praticidade para as pessoas, ajudar na qualidade de vida, né? Esse é o maior propósito da empresa. Sim. Como é que surgiu? Eu estou vendo aqui, agora depois nós vamos mostrar bem ali, eu estou vendo aqui Rango Parrudo, Vida Saudável. Aí o Birinha está mostrando ali, ó, aqui dá bem para ver, a gente vai mostrar bem depois, tá? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, Pablo, como é que surgiu essa ideia? A gente sabe, eu já falei aqui, tu é do ramo de fisiculturismo. Uns falam culturismo, outros fisiculturismo, a gente não sabe bem como dizer, né? E aí tu criou essa empresa. Como é que surgiu essa ideia de trabalhar com esse tipo de produto nesse meio aí que tu trabalha já há muitos anos? Surgiu como necessidade, né? Eu acho que sempre que temos necessidade, a gente cria algo e evolui. Eu, como atleta já, né, há 13 anos fazendo isso e vivenciando, vejo que a maior dificuldade das pessoas é o comer, né? Então, como eu treinava algumas pessoas antes, a maior dificuldade chegava, comer alguma coisa, acabei de comer um sanduíche, comi não sei o quê. Então o rendimento se tornava menor. Sem contar que eu acredito muito que o alimento, ele é uma das coisas mais importantes. Então, se tu tem boa alimentação, tu evita doenças e N fatores. Partindo desse princípio, quando eu analisei que essas pessoas precisavam disso, eu comecei a ver que era um mercado que nos Estados Unidos já existia, né? Não tão forte quanto hoje já está, mas existia. Então, eu comecei a cozinhar para 1 ou 2 alunos, né? E dali eu falei, bom, se eu estou fazendo isso para eles, por que não fazer para outras pessoas também, né? E aí daí surgiu, a gente ficou 1 ano mais ou menos nesse trâmite, né, de desenvolvimento de marca, logo, embalagem, porque é tudo muito complexo. Elas são adesivadas, então elas estão lacradas aqui em cima, diferente de tampas normais. Todas elas contêm uma tabela nutricional adesivada, mas que eu te dei de presente, tu vai ver. Sim. Que diz nome, data de validade, data de fabricação, todos os macros, quanto de gordura, proteína, bem específica. Sim. Então levou bastante tempo para chegar a esse produto final. E nesse 1 ano, hoje o Rango está completando 1 ano e pouco agora que a gente reinaugurou ele, porque a gente decidiu fechar e fazer esse trabalho diferenciado, né? E aí chegamos nesse produto final. Ele começou em setembro e hoje a gente está mais ou menos 1 ano, somos muitos jovens ainda, né? E procurando. Então ele começou disso daí, né? Dessa necessidade, e hoje ele tomou essa proporção, né? Começou mais para pessoal, para academia, mas hoje a gente tem um público de terceira idade, tem clientes que compram pacotes semanais, pessoas grávidas, então as pessoas que realmente viram que tem dificuldade de comer e acharam aqui a resposta. Então, e como é que vocês definem, por exemplo, essas pessoas que compram de vocês? Tem diferença da alimentação de um atleta como de um idoso, uma pessoa de terceira idade, como tu falou. Como é que vocês definem as pessoas que pedem o cardápio? Como é que é esse acompanhamento?
Bom, aí, dependendo da pessoa, a gente faz um cardápio especial para ela. Tá? Pessoas na terceira idade, elas têm uma dificuldade mais com sabores, então a gente diversifica, coisas mais com abóbora, alimentos que sejam de uma digestão mais fácil e muitas vezes buscando mais a faixa etária, desse, né? Talvez acrescentando alguma coisa com ovos, já que o ovo tem uma propriedade para Alzheimer, Parkinson e depressão, então pessoas da terceira idade já têm uma tendência maior a isso. As mulheres já grávidas, então já o cardápio varia um pouquinho para ela, e existe um cardápio padrão. Esse cardápio padrão ele está sempre, né, pronta entrega nos pontos, em academias, em lojas, na cidade. E esses outros cardápios, eles podem ser direcionados de acordo. O Rogério pediu, aí vamos ver como é que é o Rogério, ele acorda, o que ele come, ele não come, quantas refeições ele vem fazendo, para poder dar uma ajustada pro Rogério exclusivamente. Sim, na realidade, tu vai me corrigir se eu estiver falando errado, nós, seres humanos, precisamos, principalmente o homem, se não me engano, precisa entre 4 e 4.500 calorias dia, não é? Mais ou menos isso. Vocês então fazem o balanço de acordo com o que a pessoa faz, o número de refeições que ele faz ou não pode fazer, vocês fazem essa adequação através dessa alimentação? Seria isso daí. A ingesta calórica está um pouco alta, seria mais para atleta. Essa ingesta calórica é de 4 a 4.500, um cara de uma base de 80 a 100 quilos, que buscasse muito mais massa muscular. Para uma pessoa padrão, hoje em dia, na questão brasileira, ela é de 2 a 2.500 ali, porque varia muito do nível de intensidade que tu tem. Se tu é um cara super ativo, tu precisa de Y. Se tu é um cara mais sedentário ou teu trabalho não exige necessidade calórica muito, é mais para te manter o corpo vivo realmente, né? Tu precisa ter uma adequação maior, diminuir um pouco os carboidratos principalmente, né? Que são os fatores que vão te engordar mais, e dar uma analisada, como eu falei, se tu toma café da manhã, daqui a pouco tu toma um café com uma torrada, mas daqui a pouco tu já tem um café mais adequado, ovos de manhã. Então eu sei que de manhã só tem proteína e gordura, e à tarde Y de novo, então meio-dia eu posso botar mais carboidrato, ou restringir, já porque de manhã tu comeu muitos pães, coisas assim. Né? Então tudo tem que ser bem adequado, por isso que quando tu faz uma anamnese rápida do dia a dia da pessoa, tu consegue instruir ela de uma forma mais organizada. Sim, e essas pessoas que vocês fazem essa instrução que tu está falando aí, as pessoas hoje estão se preocupando mais com a alimentação, né? Ao mesmo tempo que a gente já tem basicamente 50% de toda a população do Brasil obesa, né? Sim. Então isso é um número agravante, né? E cada vez mais, principalmente as crianças, os pais, naquela ideia de achar que é mais fácil, de agradar, acabam dando muito industrializado, e isso basicamente com muita farinha, né? Muitos açúcares, e aí vem o agravante. Então, ao mesmo tempo que cresce, muitos médicos indicam hoje de fazer atividade física como musculação, coisas que antigamente você vê que era só uma caminhada leve, e hoje não, hoje a tendência cresce. A internet ajudou muito nisso, como também impulsionou para muita publicidade ruim, né? Então cabe às pessoas escolherem, né, a informação de uma forma melhor, né, pesquisar um pouco mais e ver o que seria mais adequado, mas que o mercado cresce numa intensidade como nunca houve, sim. Sim. Essas pessoas que encomendam contigo, né, um cardápio, as pessoas não vão comer todos os dias, acredito eu, a mesma coisa. Então vocês devem trabalhar, por exemplo, com um cardápio semanal, quinzenal, mensal, como é que é? A gente tem 27 pratos diferentes, tá? Incluindo lanches. 27, tá? Trabalhamos com salmão prêmio, trabalhamos com filé mignon, com alcatra e com filé de peito de frango. Nessa gama aí a gente tem divisão de lanches e tem 2 cardápios, o fitness e o light. Tu vai ver que tem uma determinação aqui, Sim, ele fitness e ali o light. O light, ele vai ser um cardápio que vai ter mais sabor, vai incluir mais tempero, sempre naturais, cebola, alho, tomates, coisas assim. E o fitness, ele só vai somente salmarinho. O fitness ele é dividido em peito de frango e em salmão. Salmão é limão, salmarinho e assado, tá? E o aqui ele é só grelhado, né? Então ele é grelhado somente com salmarinho. E a parte do light, ele já vai aquela pessoa que está entrando, como eu falei, que não tem o hábito de atleta e quer comer mais saudável, ela parte para cá, né? E aqui é uma linha que
Se a pessoa já tem um hábito mais de cuidar da alimentação, vai se encaixar perfeitamente aqui também. E nada impõe que uma não use a outra, entendeu? Mas a gente tem uma variação. Como eles são congelados, tá? Uma validade de 3 meses, então tem uma variação de 27 produtos diferentes, tá? Só que, como eu disse, a pessoa pede um pacote, ela pode encaixar nessa variação, né? Ou ela pode simplesmente pedir algo especial para ela. Eu queria que tu fizesse o salmão com purê de aipim, por exemplo, se não tem. Tranquilo, a gente pode fazer isso daí também. Então, ela tendo mais opções, tudo, acaba que ela não enjoa. Né? Então a gente tem um cardápio fixo e tem toda essa alternativa a mais aí que a pessoa pode ter. E eu digo porque baseado até em outras alimentações, a gente em restaurante, a pessoa costuma ir num restaurante e o tipo de comida do restaurante é um só, e a pessoa enjoa, não vou mais comer nesse restaurante, daqui a pouco eu vou comer lá no outro, e assim vai variando. Por isso que eu digo, quando a pessoa... E como é que é mais a procura do produto de vocês? É essa alimentação variada ou mais ou menos sempre a mesma coisa que vocês definem? Aí, o que sempre digo, o rango ele veio para ser uma estratégia. Tá. É para te comprar, por exemplo, dependendo, como tu falou, daqui a pouco eu não vou consumir todos os dias, devido ao custo, que eu acho que é o mais alto, mas muitas vezes é muito mais barato do que tu imagina quando tu compra. Claro, lógico. Então o que acontece? Tu compra alguns, deixa no teu freezer. Chegou em casa hoje tarde, cansado, não tá afim de fazer comida, o que tu faria? Um sanduíche, comeria carboidratos, pedir uma pizza, um bauru, alguma coisa, e isso vai fraquejar a tua dieta. Então o que tu tem? Tu aí tira uma marmita, aqueceu, e ela é uma estratégia. Esse seria um tipo de pessoas que botam ali para não burlar a dieta. E existe aquelas que realmente pegam. Eu tenho pessoas que pegam do café da manhã até o jantar, de segunda a domingo. Sim. E aí sim, essas pessoas eu já trabalho com essa variação, né? Eu já faço todos os dias um almoço diferente para ela. Sim, aí tu já faz o balanço da semana inteira. Exato, e tudo calculado caloricamente para ela, né? Adequado para ela, se ela é mulher, tipo de atividade, se é homem. Então eu tenho já alguns casais hoje já que adequaram para isso. Porque se tu pensar que tu quer fazer dieta, tu leva 2 horas no menos cortando, pesando, lavando tudo, e tu pode descansar ou ganhar dinheiro nessas 2 horas, e tu vai gastar mais ou menos 40 e poucos reais por dia pegando 5 refeições, de café da manhã até o jantar. A pessoa pensa, bom, peraí, se eu posso ganhar dinheiro dependendo do que tu é empresário, alguma coisa, ou otimizar minha cabeça e descansar, eu vou comprar comida. Porque se tu fosse fazer a conta de supermercado, quanto ia gastar e o tempo que tu perde para preparação, nesse, né? Porque se tu faz realmente dieta, tu tem que pesar o alimento. Claro. Tem todo esse procedimento desse que é maçante para muitas pessoas. Então, olhando no ponto de vista da balança, é muito mais barato pegar a comida. O custo-benefício é... Perfeito, né? É implacável, né? E o que esse tem outro produto ali, o que aquele ali seria o que? Aquele é fitness também, qual é a diferença? Aquele tu falou agora, mas eu não estou lembrando. Bom, aqui seria os com frango. Mostra aí, Birinha, vamos mostrar. Esse aqui é com frango. Tá, mostra ali. Esse é com frango. Com frango. É fitness esse. Fitness com frango. E aqui os com salmão. Essas embalagens... Com salmão. Elas são de 400 gramas. Tá. E depois eu tenho essas aqui, na mesma versão dessas, só que de 250 gramas. Mostra aqui, Birinha. 250 a 300 gramas, varia do prato. Né? Aí não estou conseguindo aqui. Mais um pouquinho. Aí, agora sim. Esse aí. E o mais importante, todas elas têm divisórias, né? Sim. Então, todas com divisórias, as comidas vêm independente, não se misturam. Não se misturam. Exatamente. Todas são próprias de micro-ondas. Tu bota com a embalagem no micro-ondas? Pode botar com a embalagem, com um adesivo, todo ele, que ele é próprio para isso. Quando tu bota no micro-ondas, tu tem que abrir ele aqui um pouquinho ou vai direto? A dica que eu dou, com a experiência de uso, é faça um furinho e coloco 3 minutos. Retiro e aí destaco e aí eu vejo a necessidade se eu preciso de mais algum tempo ou já está no ponto certo. Tá, então a pessoa que for comprar, aí depois a gente vai falar onde tem e tudo mais, já sabe disso que pode usar com a embalagem no micro-ondas. Mas também tem como, tem muita gente que não gosta de micro-ondas, né? Tem como esquentar fora do micro-ondas, bota uma panela e esquenta. Perfeito, pode colocar num prato, por exemplo, se a pessoa não gosta de
plástico, tá? Tem vários tipos de pessoas. Não gosta de aquecer no plástico, então bota num prato e aquece no micro-ondas. Ou a pessoa pode botar em banho-maria dentro de alguma vasilhame de vidro ou de louça dentro da água, e aí fica a caráter. A pessoa pode colocar dentro de um forninho, dentro de um prato e aquecer, só não pode usar essa embalagem para forno, que sim, claro, senão ela derrete. Perfeitamente. Vocês têm quantas pessoas hoje trabalhando na empresa? Eu tenho 2 cozinheiras, né, operando, né, durante o dia inteiro, muitas vezes no sábado também, nesse amanhã mesmo a gente vai trabalhar. Sim. E eu também fico na cozinha, né, bastante tempo e basicamente faço o restante, né. Hoje trabalhamos com 3 e já pensamos na possibilidade de mais uma pessoa aí. Né? Sim. E aí vocês têm vários pontos que vocês colocam para venda, que seriam? Tenho hoje no Augusto Salé. No Salé, Academia Augusto Salé. Tenho hoje na Musculomania, que a gente está abastecendo agora, acabamos de colocar um freezer lá. Temos na Sport Data, que fica ali no Centro Frente Miguel Pilcher. Isso, aqui na Padre Felício. Temos nas 2 Extremes, né? Tanto na Neodoro quanto na Gonçalves Chaves. No Fragata a gente tem mais 2 pontos, que é na Point Fitness. Agora ela está mais em recesso, mas temos ali na Powerhouse, que fica próximo da Coca-Cola. Sim. E na Power Muscle, que fica bem no final da Duque de Caxias. Né? E agora estamos vendo mais alguns pontos aí para expandir. A ideia é ter vários pontos na cidade. Então, tu mora nas 3 vendas, tu tem um ponto mais próximo, tu mora no centro. Né? E depois temos em Pinheiro Machado também. Pinheiro e Arroio Grande. Arroio Grande, são as 2 cidades fora de Pelotas, mas também pretende expandir para outras cidades aí. A gente só não expandiu ainda mais devido a uma questão de logística mais, né, que a gente, como tá essa função de troca de cozinha, então o coração tá ali, né, sim, então claro, eu tenho que fazer, tá focado ali. E tu falou uma coisa que eu achei interessante. Vocês colocam um freezer lá. Vocês levam um freezer de vocês e colocam lá. Tem um freezer plotado com o logo do rango, todos eles são padrões. E ali dentro tem toda a variação que eu te passei dos 27 pratos, desse, né, à disposição. Então, mesmo quem não é da academia pode estar passando no ponto de venda, entrando, e se torna um atrativo para a academia também, né? Porque mais pessoas conhecem, né, o produto deles, eles podem, né, mostrar quando eles estão buscando a comida do rango ali dentro, né? Sim. As próprias Extreme mesmo já viraram bastante referência o pessoal ir comprar, né, por estar do centro, o horário mais estendido de atendimento, né? Sim, claro. E vocês têm, os produtos basicamente são esses 3, então, né? Isso, os rótulos são esses 3. Depois tem um menor, que é o dos lanches, retangular, tá? Que aí vem as tortas de queijo Minas, torta de frango, cacau e canela. Né? Aí existem os redondos também, que existe escondidinho, batata com frango e aipim com carne. Sim. Depois mais esses 3 estilos de embalagem. E isso aqui, as refeições, como tu falou, seriam 5 refeições diárias? Geralmente são 5 refeições diárias que a gente faz, né? A gente bota café da manhã, né? Aí dependendo da ideia, se eu acordo super cedo, por exemplo, 7 da manhã, eu posso fazer uma refeição às 7, uma às 10, uma ao meio-dia, tá? Aí depois eu tenho já 3, uma à tarde e uma à noite. Ou tem gente que faz uma de manhã, uma meio-dia, uma à tarde, aí vem essa função de treino muitas vezes. Então eu faço uma pré-treino e outra no pós-treino. Então a tarde ser mais longa, né? E aí vem sempre aquela ideia que, olha, eu durmo. Sim. Por isso que é importante ver essa individualidade. Tem gente que dorme cedo, tem gente que dorme muito tarde, precisa de uma refeição a mais, então bota 3 da tarde e 2 no período da manhã até ao meio-dia. Né? Então tem essas 5 refeições. Dessas refeições aqui, desse tipo que tu mostrou aqui, essas são quentes? Ou não tem diferença? A pessoa pode comer frio ou pode comer quente, independente da que for? Geralmente, como elas estão congeladas, se tu deixar numa temperatura que ela descongele o ambiente, tu pode comer. Nesse não tem problema nenhum, ela vai ficar num estado ambiente e própria para ser consumida. Não necessariamente aquecida. A questão de aquecer é a questão da velocidade, né? Precisa para agora. Sim. Bom, aí eu descongelo ela e já ingiro. Mas se vocês chegam a vender, se fizer um contato com vocês, eu estou vendo aqui, ó, delivery, né? Com o número do telefone, tá? Se eu fizer um pedido para vocês, vocês conseguem entregar para mim sem congelar?
Consigo também, dependendo, por exemplo, aí eu precisaria de um pouco de tempo. Sim, claro. Supomos que tu me pediu de manhã e é um pedido pequeno, sei lá, 5 pratos, alguma coisa. Ele pode ser feito. Ou muitas vezes eu tô com uma produção de algum prato e eu sugiro pra pessoa, ó, tô fazendo estrogonofe aqui, tô assando salmão. Sim. Aí a pessoa, não, pô, então me manda salmão mesmo. Claro. Isso, né? Mas a ideia do rango basicamente é essa daí. Ela é de ser de estratégia, tu ter ela em casa, diferentemente porque pedir ou ir almoçar num lugar, tu tem muitas opções. Claro. Mas o que pra mim é fundamental? Velocidade. Né? Então muitas vezes tu tem pouco tempo e aí tu vai ligar para uma entrega até chegar no local, e aí tem sempre aquela, né? Pode demorar, pode atrasar, pode acontecer alguma coisa. Então eu vou ali no meu freezer, abro ele, pego e tenho uma autonomia de fazer. Então muitas vezes eu vou pra academia, chego na academia, boto o micro-ondas, vou pro banho, quando eu sair minha refeição tá pronta, sentei e comi. Sem ter todo aquele processo de aquecer, de cortar, de fazer. E é aí que a pessoa se frustra muito, né? Claro. Então, aproveita mais o tempo, fica mais dinâmica a coisa. Perfeito. Né? Essa realmente a ideia é ser saudável, ser rápido e ser nutritivo. Sim. Né? É o principal. E essa como é que eu vou te perguntar? A parte, por exemplo, vocês fazem um balanço total da dieta da pessoa, né? Do que ela vai comer. Então, vocês nunca misturam proteína e carboidrato? Não, geralmente sempre vai vir assim, ó. Vai vir proteína. Aí, como eu falei, dependendo da necessidade da pessoa, se ela precisa de 100 gramas de carne, 150, mais um carboidrato e salada. Tá? Então, salada entrando basicamente com parte de fibras e vitaminas ali, tá? E minerais. O carboidrato como uma fonte de energia, também dependendo da necessidade da pessoa diária, e a proteína que é a base, né? Já que o teu tecido muscular tudo é formado de proteína, cabelo, unha. Muitas vezes as pessoas, principalmente mulheres, têm problemas de quebra de unha, uma série de coisas, porque ingere muito pouca proteína. Quando faz atividade, teu corpo não deixa de formar unha ou cabelo para formar músculo, e sim, ele vai formar o que é importante para ele. Depois, se der, ele faz o músculo. Então, muitas vezes as pessoas carecem muito nisso daí, né? Nessa ingesta proteica. Então acaba que acorda de manhã, come alguma coisa com carboidrato, no meio da manhã come uma fruta, novamente açúcar, chega no meio-dia uma porção muito pequena de proteína, alguma carne, e esbanja muito no carboidrato, aí bota arroz, feijão, uma batata, e aí bota a salada achando que tá legal, mas, né, já vem, aquilo ali vai ajudar, mas tá caótico já a refeição dela. Aí à tarde geralmente é um sanduíche. Sim. E aí à noite come qualquer coisa. Sim. Isso aqui tu me disseste quanto é que vem pesando de uma refeição dessas? Aí geralmente elas vêm de 250 a 300, varia do 250 a 300. Isso aí é o necessário para, por exemplo, para mim, para uma pessoa, dependendo, claro, vocês vão ver a pessoa, 300 gramas é o ideal para uma refeição? Aí normalmente vem aquilo, né? Hoje uma pessoa me pediu um pacote e fez essa mesma pergunta. Aí eu perguntei a mesma coisa para ela. O que tu come pela manhã? Daqui a pouco tu pega, às vezes toma um copo de leite e um sanduíche, tá? Só fonte de açúcar e carboidrato. Quando chegar meio-dia, ela tá com muita fome, tá? Vários hormônios regulados, então ela tem come um excesso de alimentos, não por fome, por necessidade do corpo, mas sim por uma necessidade hormonal, por estar desregulado. E aí que vem o erro das pessoas. Então, quando tu faz uma refeição, principalmente no café da manhã, tipo ovos com bacon, por exemplo, ou ovos, sei lá, somente ovos mexidos, tu vai saber que chegar no meio-dia, tu não vai estar com aquela fome desesperada. Então, essa refeição vai te suprir. Ou, como eu falei, daqui a pouco tu tem um trabalho braçal, não é o teu caso, por exemplo, aqui, essa refeição aqui provavelmente pra ti se encaixaria. Sim. E se aí tu faz o teste, bom, cara, mas eu tenho o hábito de comer muito. Mas aí é comer muito porque eu como desregulado ou eu como muito saudável. Então, hoje o que eu noto muito? Que as pessoas fazem 4 refeições geralmente, que não seria errado, tá? Mas essas 4 refeições basicamente só com açúcar. Então cada refeição come muito, principalmente no almoço e no jantar. Sim. Né? E aí se come muito açúcar, e é o açúcar que aumenta o teu colesterol ruim, e não, por exemplo, a gordura, né? Que existe essa fobia. Então, quando as pessoas começarem a entender mais isso, essa dinâmica, elas vão olhar mais como números, muitas vezes, os pratos, quantidades, e vão começar a entender. E aí a saúde começa a melhorar. Eu te digo até por mim, eu posso falar por mim, porque eu como muito.
E quantas refeições tu faz ao longo do dia? Eu faço 3, 4 refeições, né? Mas eu como muito no almoço, eu como muito mais na janta do que no almoço. Tá, vamos só rapidamente fazer uma anamnese, tá? Café da manhã, o que é geralmente? O café da manhã eu tomo um copo de leite, um Nescau, que eu gosto muito de Nescau, com por exemplo, dois pãozinhos, tá? Que hora? Isso aí em torno de 8h30, mais ou menos 8 horas, 8h30. Legal. Dependendo. Aí depois lá no horário do meio-dia. Meio-dia aí varia, porque pode ser meio-dia, às vezes meia hora, às vezes 1 hora, depende, né? Dependendo do trabalho. Eu vou almoçar, eu como alguma coisa. Come em casa ou come na rua? Como em casa. Tá. Aí de tarde, às vezes eu tomo de novo um copo de leite, lá, alguma coisa, mas de noite, porque a minha esposa não almoça em casa. Então de noite a gente sempre faz uma janta. Aí na janta, hoje eu quero comer um bife. Aí eu vou lá e compro um bife. Eu como 6 bifes. Com arroz e salada e tudo que tu imagina, entendeu? E os aí refrigerantes? Refrigerante, Coca-Cola, uma Guaraná, eu tomo suco também. Agora vem a época boa de morango, eu gosto de morango, faço suco de morango, essas coisas. Mas eu te digo que eu sei que não tem muita regra, entendeu? Eu sei que às vezes eu janto e nem sono eu não tenho, porque eu acho que eu fico, né, cheio demais. Então eu queria ter uma regra assim para poder acompanhar, até eu vou fazer 51 anos agora. Já está na hora de cuidar um pouco mais da alimentação, né? É melhor prevenir que remediar, né? Exatamente. Então eu digo isso, mas as pessoas conseguem, depois de entrar nesse trabalho de vocês, nesse projeto de comprar o produto, desde o café da manhã, elas conseguem adequar, né, o organismo e ficar saciadas com essa quantidade de alimento que vem de 300 gramas, 350 gramas? Tá, vou te dar 2 casos, tá? Sim. Antes eu vou frisar um pouquinho o teu, novamente. Sim. Nescau e pão, só açúcares. Tá? O que faz? Libera insulina vai lá, absorve rapidamente tudo para tua célula, te dá aquela hipo, às vezes tu fica meio sonolento, tu sente. Geralmente de manhã não, porque tu vem mais com a glicose baixa no sangue ali. Então, ao meio-dia tu come e geralmente o que tu sente depois? A pessoa, vontade de dormir um pouquinho. Por quê? Novamente hipoglicêmico tu fica, tá? À tarde novamente tu faz uma refeição com carboidrato e açúcar. Então sempre que tu come algo com açúcar, o teu corpo tem que liberar a insulina para regular e tirar esse açúcar do sangue. Então, consequentemente, logo tu está com fome. Como tu faz refeições basicamente com açúcar o dia inteiro, à noite tu está com muita fome. Isso. Entendeu? E está totalmente desregulado. Então, quando tu faz a reeducação e de manhã tu começa comendo ovos, gordura e proteína, ao meio-dia tu ingere alguma coisa de carboidrato, mas mantém tua glicemia normal, tu consequentemente tu sente. Então, vamos botar 2 casos. A Duda o Duda e a Renata, tá? Que é um casal que faz os pacotes de todos os dias. Primeira semana 2,3 kg ela perdeu, tá? Ela tem um pouco de sobrepeso, então o que foi? Muito líquido ela tirou, né? Porque parou com toda aquela quantidade de açúcar e gordura que ela ingeria. Então na primeira semana 2,3, a felicidade dela é enorme nesse, né? E dele também, nesse, né? Só que ele, claro, ele já é um pouquinho mais ativo e tudo. E o outro casal, tá? Que seria o Thiago e a Raquel, já são pessoas que treinam há anos, fazem dieta, então para eles, né, é uma coisa que é rotina comer. E a mesma coisa, todos têm o mesmo hábito, são 5 refeições ao longo do dia, elas divididas, né? Então, café da manhã, o almoço, aí tu tem ali a refeição das 3 horas, ali 4 horas, que é um lanche, às 18, um jantar, e aquela ceia lá, 9h30, 10 horas, né? Então, geralmente todo mundo tem 3 refeições à tarde e 2, uma de manhã e ao meio-dia. E todos eles acordam 7 horas, comem aquele omelete e, né, o relato é, meio-dia eu vou sentir fome, mas tudo tranquilo. Diferente de antes, que estava com muita fome, às vezes comia uma fruta e pior ainda, mais açúcar ainda, e que nem tu falou, tu toma refrigerante, mais açúcar. Suco, quando tu bate a fruta, tu quebra ali a fibra e aí se torna só frutose, que aí se torna ruim e maléfico, entendeu? Então a fruta ela deve ser ingerida da forma dela. Natural. E o que tu falou que tu deita e não consegue ter sono, por quê? Sempre que tu toma muito líquido, principalmente sal com açúcar, por exemplo, muito açúcar do refrigerante, sal da comida. O que acontece? Teu fígado produz álcool, então a mesma coisa como se tivesse bebido álcool, e aí tu pode ter cirrose, vários efeitos, mesmo sem beber.
Então o que acontece? Segundo, o teu corpo primeiro tem que tirar o esvaziamento gástrico, tira o líquido, para depois quebrar o alimento. Como quando ele tira o líquido, ele tira todos aqueles sais que ele produziu da saliva, que ajuda na digestão, a tua digestão fica mais lenta. E aí tu fica pesado, enfarado. Muito. Na verdade é porque tu botou muito líquido com açúcar junto com sal e muita comida. Então teu estômago ficou com muito líquido lá. Então ele vai fazer esse processo. Então o que a dica é? Tirar a bebida ao máximo, tomar pouco líquido, muito pouco, só para conseguir engolir muitas vezes. E de preferência não ter açúcares misturados com sal. Seria água então? Água, né? Ou água de coco. Né? Até às vezes uma água com limão só espremido ali, né? Também vai ser de grande ajuda. E pouco líquido. Ou antes da refeição, meia hora antes, toma mais líquido ali, se está com sede. E aí muitas vezes vem, porque as pessoas têm um problema de hábito de não beber líquido. Então quando começa a comer e é sal, dá muita sede. E aí começa líquido. Porque ao longo do dia negligenciou isso daí. Sim. Entendeu? Então tirar todos os líquidos, de preferência quantidades grandes, e açúcares. Porque, como eu falei, a pessoa tem problema de estomacal, fica com refluxo, fica sentindo muito mal, pesado, aí tem um mau sono, e aí vem o quê? Se tu não tem bom sono, Alzheimer, Parkinson, por não dormir bem e o cérebro sofrer com isso. Sim. Entendeu? Então, se tu come bem e tem essa regularidade e consegue controlar os alimentos, tu vai ver a qualidade de vida ser incrível, né? Sim. A gente ouve muito falar sobre isso, mas eu não sei estatisticamente, mas a grande maioria não faz isso, né, Pablo? A grande maioria das pessoas não tem não tem um amigo, por exemplo, como tu, que poderia te ligar, eu estou precisando fazer assim, a minha vida é assim, me dá uma dica aí, entendeu? Que eu vou comprar o teu produto, alguma coisa assim. As pessoas não dão muita bola para isso. Eu acho que isso aí tinha que formar o hábito das pessoas. Então, quais são os meios, né? Como é que as pessoas podem conversar contigo, com a tua equipe, para, não digo já para sair comprando, mas para falar contigo sobre isso que nós estamos conversando hoje, para te dar essas explicações, e aí de repente a pessoa vai virar tua cliente. Eu estou vendo aqui que tem um Facebook, né? Quais são os canais de interatividade que as pessoas podem ter com vocês? Hoje a gente tem o Instagram, Facebook, e esse número que encontra aqui, ele foi mudado, que foi um primeiro número que a gente tomou, então eu vou passar o número que é Pode passar. Pode ser por WhatsApp também, que pode. É o 91 48 0505 0505 91 48 0505 também é o WhatsApp. Também é o WhatsApp. Tá, pode adicionar lá, coloca lá o nomezinho lá, Rango Parrudo. Vai cair direto contigo. Perfeito, comigo diretamente. Pablo Suenzo. E aí você vai tirar todas as dúvidas sobre isso. Se quiser falar com o Pablo para ver uma dieta semanal aí, ou quinzenal, não importa, ou para experimentar o produto, pode entrar em contato contigo. Perfeito. Né? E se a pessoa que estiver assistindo quiser já ir nesses postos de venda, não precisa, mesmo que seja em academia, não precisa estar frequentando a academia. Ela pode ir lá ir lá e ver o produto e comprar. Perfeitamente, né? For da região, a gente vai mais próximo para ela, né? Pode passar ali sem problema nenhum. Tá. E quais são os horários de atendimento que as pessoas podem te procurar? Por exemplo, o telespectador está vendo agora, bom, amanhã eu vou ligar para o Pablo para conversar com ele, que eu achei interessante esse assunto e eu quero ficar mais por dentro. Quais os horários que tu atende aí durante a semana? Nosso horário é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 horas, direto. Das 8 às 18, sem intervalo de meio-dia. Tá. E se a pessoa tiver uma necessidade mais tarde, muitas vezes por causa de questão de horário ou final de semana, né, ela pode ser feito um atendimento sobre, por exemplo, agendamento. Preciso que me entregue 9 horas da noite, 10 horas. Agora mesmo tem um rapaz que ele é médico, eu vou sair daqui e vou fazer uma entrega. Nisso, né? Devido ao horário dele e essa necessidade. Então, dependendo da pessoa, como for, não tem problema nisso, né? Só precisa ser um agendamento breve, né? Para que a gente tenha a questão de logística. Daqui a pouco tá tarde ou tá algum horário que eu não esteja, né, disponível, não tem como fazer o atendimento. Tá. A pessoa quiser liga, tu manda também lá, alguém entrega, tem o delivery. Mas o principal que tu salientou é a pessoa entrar em contato, comprar o produto e deixar em casa lá. Eu vejo isso como um ponto-chave, né? Porque, como eu falei, tu chega em casa, cansado,
e é aquilo, vou comer o que é mais fácil, porque eu tô já de saco cheio. E por que as pessoas procuram comer maior fonte de açúcar? Devido a estar estressado, né? Então o estresse inibe teus hormônios serotonina e dopamina, que é o que nos dão prazer. Então, consequentemente, tu busca prazer. E aí tu faz o que? Tu come o que te agrada mais. Tu toma bastante refrigerante porque é bastante açúcar, né? Tu come ali o bife em uma certa quantidade demasiada, não por realmente tu necessitar, mas sim para te sentir prazeroso, né? Então, por isso a importância da atividade física. Quando tu tem atividade física, ela regula esses hormônios, né? Então, com essa regulação deles, tu não tem essa vontade tão grande, né? Dependendo. Então, muitas vezes com o tempo, tu vai te tornando mais controlável, mais apto, vai olhar, não, mas eu até gosto, mas nem tô afim de comer isso aqui, vou comer isso aqui mais saudável. E quando tu toma consciência, né, dessa minha vida de atleta, nesses 13 anos, eu cursei um período de faculdade de nutrição, depois parei e me tornei mais um autodidata em 13 anos competindo e aprendendo e tendo vários, o próprio Indrigo, né, como um tutor, o senhor Antônio, pessoas que passaram na minha vida, que seguem e que me deram muito conhecimento, né, é importante. E se tu não entende um pouquinho de nutrição, tu não consegue comer certo. Sim. Porque tu não entende a necessidade e a importância, né? Vou comer um abacate, mas eu não gosto de abacate. Mas aí abacate tem glutationa, que é um aminoácido anticancerígeno, que as pessoas todas deveriam comer, porque hoje elas comem tanta coisa que causam câncer, desde que elas não fazem ideia. Então, cada vez a população está pior, mais doente, né? Então, o que eu vejo que o governo hoje em dia não se importa muito com isso, né? Então a gente olha, a saúde é aumentar hospitais. Não, saúde é educar o povo, né? Se educar, ensinar, e pegar desde criança e conscientizar, que na escola tivesse aula de nutrição explicando, por que tu come isso, por que é carboidrato, como é que ele acontece no teu corpo, gordura é maléfica? Não, o homem se criou comendo gordura e proteína, tá? E o carboidrato era aquela coisa mais escassa, mais difícil de se obter. Hoje a gente chega no supermercado, é só carboidrato, muito açúcar, nesse, né? E alimentos saudáveis, realmente funcionais, que deveriam ser ingeridos, não existe basicamente, né? Então, o rango ele é prático, porém ele é verdadeiro. É algo que eu vivo na minha vida, que eu me alimento, que eu procuro passar para os meus amigos e, né, nem que seja uma pontinha de conhecimento para as pessoas, e que eu busco insanamente o conhecimento dessa área. Se a população tivesse isso, a gente teria, muito menos pessoas em hospitais, muito menos pessoas depressivas, né? A qualidade de vida seria notoriamente melhor, né? E isso existe milhões de estudos nisso, né, comprovando que o segredo está aqui. Então, essas pessoas, infelizmente, né, ainda não se atentaram. Agora tem esse projeto do governo, que é o Criança Feliz, que pelo que eu vi por cima, superficialmente, ele vai trabalhar com a criança desde que ela nasce até os 3 anos, que é a faixa, por exemplo, se tu não der um pirulito para uma criança, quando ela é bebê, ela vai maior olhar e não vai ter necessidade à vontade. Mas depois que tu conhece, que tu prova o açúcar, na infância, naquela época que tu está determinando os teus hábitos, aí se torna aquela coisa controlada. Aí tu vê a criança berrando no supermercado, aquelas coisas. Por quê? Porque a mãe já deu, entendeu? E a culpa é totalmente dela por mal alimentar a criança. E esses hábitos cada vez mais, ver uma criança com Coca-Cola na mamadeira, a Coca-Cola super nociva, e não porque eu não gosto, Coca-Cola realmente o sabor é bom, mas vem aquela velha frase, né? O veneno a sente média pela questão da dose. Quanto mais tomar refrigerante, pior vai ser. Então, de vez em quando, não vejo problema nenhum nesse, né? Mas o problema é que virou um hábito, né? As pessoas pegam, eu acho que, deixa eu ver, sei lá, devia fazer uns 2 ou 3 anos que eu não ia no McDonald's. E aí um dia, por necessidade de horário, de não ter conseguido, levei minhas filhas, e a gente tá lá, e ainda a gente brincou, faz tantos anos que a gente não vinha aqui. E aí tinha uma bebê que menos de 1 ano, e o pai dando uma batata frita do Mac, que tu sabe que se deixar ela 1 ou 2 semanas, ela não muda a composição, fica igual. Sim. Aí tu pensa num organismo frágil de um bebê, como é que aquilo vai se comportar dentro. Então hoje as pessoas estão cada vez matando mais seus filhos, deixando eles doentes, e aí vem cognitivo, vem toda essa parte futura sociedade, que ela vai ter obesidade, o bullying na escola, e aí isso aí já desenvolve. Então isso é tão importante, que se as pessoas olhassem um pouquinho mais,
Nossa, muita coisa desse, né? Aí tu pensa uma menina que tá obesa na infância ali, ela não tem relacionamento, tem menos amigos, como tu acha que é o futuro dela? Sabe que eu estava lendo esses dias sobre isso, fazendo uma retrospectiva lá nos anos 60, nos anos 70, 80, não importa. E falava justamente isso que tu está falando agora, tudo bate, né? Que as crianças daquela época, eu vivi essa época, nós éramos superativos, claro, entre aspas, nós tínhamos muitas atividades, nós estudávamos de manhã ou de tarde, no horário inverso a gente andava de bicicleta, a gente corria, a gente ia lá na casa do amigo a pé e voltava e fazia várias atividades, entendeu? Eu acho que nisso que eu vi, as crianças tinham mais criatividade até do que hoje para tudo. Hoje tu pega as crianças aí, tem criança com meia dúzia de anos com celular jogando e usando rede social e não tem criatividade, não produz nem para ela. Produzir, que eu digo, é inventar um brinquedo, não se tem mais isso. E aí, como tu falou, aí vem a alimentação. Tô com fome. Aí a mãe que trabalhou, ou o pai, abre lá a gaveta do armário lá que tem. Aí tu tem lá chips, batata frita, tudo que tu imagina, entendeu? E a criança, e depois vira, não sei se essa é a palavra, mas a criança fica viciada só naquele tipo de coisa ali. Isso aí procede também, né? Isso é o que está acontecendo. Como tu frisou, né? Antigamente a gente não tinha internet, poucas pessoas tinham televisão, acesso, e os alimentos eram mais saudáveis. E aí sabe o que foi que fez isso? Basicamente foi a fobia da gordura. Quando se falou que gordura aumentava o colesterol, que não existe nada científico comprovado, mas sim uma especulação, então, bom, se eu não sei, é melhor falar que é. E hoje não vai ver ninguém, por exemplo, desmentindo isso, porque foi o maior erro que eles já cometeram. Então o que aconteceu? Aumentou muito o mercado do carboidrato. E aí, se aumentou muito, eu lembro de ir para a escola, ter poucas opções de bolacha recheada, poucas opções de salgadinhos. Hoje é imensa a gama disso daí. E aí, novamente, se a criança criou o hábito na infância, primeiro, celular, usa só a visão de curta, a visão longa não usa, então cegueira mais cedo. Tá? Questão do açúcar, diabetes, hipertensão. Tu vai pegar uma criança hoje com 10 anos com problema de pressão já, ou muito mais cedo. Por quê? Devido à quantidade de açúcar, porque açúcar vira gordura no sangue e não gordura vira gordura. Então um ovo, eu como de 5 a 10 ovos todos os dias. Eu tenho 30 anos e nunca fui ao médico para nada. Né? Então eu vejo as pessoas se queixando de dor de cabeça. Poxa, retira o glúten, toma mais líquido. Tinha um amigo, cara, eu tenho dificuldade de ir aos pés, não sei o que. Toma água. Não. Sim, intestino grosso, o que ele faz? Absorve água propriamente. Se tu não toma água, tem dificuldade. As fezes ficam mais secas e te machucam. Aí ele começou a tomar água, espelhou uma pedra nos rins e voltou a ir aos pés super tranquilo. Então, o problema todo é o que? Hábitos, né? Se come errado, se faz pouca atividade. Então, cada vez, como eu disse, 50% da população todo do Brasil, se a gente tiver 200 milhões, 100 milhões estão obesa. E aí tu imagina o mercado, né, da indústria de remédios, o quanto isso cresce, tudo, entendeu? E mais que tenha pessoas que estão trabalhando para ajudar né, o mercado que influencia, e a própria questão das pessoas, a preguiça, pode-se dizer, né, o sedentarismo cresce constantemente. Né? Então realmente é agravante. Né? Tu sabes, Pablo, que eu realmente eu não como balanceado, como eu te falei, eu como errado. Né? Mas não estou dizendo que eu não sou nada demais assim, mas eu fui fazer exames, uma bateria de exames aí, né? De rotina, quando tu chega numa certa idade tu vai fazer. Aí eu fui apresentar os exames, o resultado dos exames para o médico. Aí o médico olhou e disse, a tua idade, eu disse, tanto tempo, 50 anos, né? E ele diz assim, tu toma algum tipo de medicação? Não. Tu fuma? Nunca fumei. Tu bebe? Nunca bebi. Eu só tomo refrigerante, mas não é vício, entendeu? Eu gosto, de vez em quando eu gosto de tomar. Aí ele viram eu não tenho nada alterado, por enquanto, sabe até hoje, entendeu? Até hoje eu não tenho. Porque a tua formação, quando tu tem 50 anos, tá? Então você nasceu lá pelos anos 60 65 lá. Eu nasci. Entendeu? Exato.
Então, se nós saímos nos anos 60, como eu falei, a indústria do carboidrato era muito pequena, tu tinha muita atividade física, sim, na época, tu brincava muito, então o teu corpo de formação, segundo, parto natural, tá? Tem uma doutora, uma pesquisadora que ela estuda há 40 anos sobre o assunto. 2.000 referências ela tem, tá, nesse DVD, e ela traça toda a função do parto, desde a função da barriga até o final. Então tudo que a mãe comeu, tudo que foi envolvido, vem hábito. Muitas vezes, por exemplo, tu não gosta de, sei lá, de abacate, tá? O abacate é bem uma coisa batida. Por quê? Porque tua mãe não gosta de abacate, então tu não gosta também. E aí ela explica toda essa função. Então, tu, minha avó, todas essas pessoas, por mais que elas hoje fumem, bebam, elas não vão ter doenças como as crianças que hoje estão nascendo, porque nascem de cesárea. A cesárea é um estrupo, a criança, uma violência, porque a cesárea é muito mais fácil, né? Não precisa esperar, vão lá, arranca a criança de dentro da mãe e pronto. Mas a sequela que causa, né, não ter ocitocinas, que é o hormônio que vai ter massageamento na vagina quando sai, né, toda essa questão esquizofrênica que a criança sofre, na inalação de oxigênio muitas vezes impróprio devido a esmaltes, algumas coisas que pode ocorrer de alguma enfermeira, tá? Então hoje a preocupação maior é isso, por isso que eu acho que esse projeto do governo, se realmente for isso, posso talvez estar falando alguma coisa errônea, mas se for isso, aí sim, tu mudando essa base, tu muda uma população inteira e muda o país, sim, né? Mas agora, se não for feito isso, tu pode dar bolsa, auxílio para todas essas coisas, mas se as pessoas não tiverem consciência, educação e compaixão de nascer com isso, né? Então pode ver, tua geração é uma, tu nasceu do parto natural, e quem hoje vem nascendo de cesárea, tudo, por que se tatua muito, uma série de coisas, geralmente vem essa questão. E infelizmente eu não recordo o nome completo para dar para as pessoas pesquisarem. Sim. Mas quem sabe numa próxima oportunidade eu me organize mais e traga esse DVD para as pessoas olharem, que todas as mulheres, mães, deveriam ver isso. Mudaria muito a questão de concepção, como é tratado um filho, desse. E isso vem toda essa ligação com a alimentação. São duas coisas fundamentais que dão a base da vida, tá? E a base de como as pessoas são. Se falar hoje, a nossa política é corrupta. Não é política corrupta, as pessoas são corruptas, entendeu? E por quê? Elas não tiveram uma base educacional na infância, né? Tiveram toda essa questão de corrupção desde pequeno dos pais, os hábitos, né? Os hábitos alimentares, então questão religiosa, e aí todo esse envolvimento final a gente vive hoje, que vive, né? E essa situação que as pessoas não vê, mas ela está cada vez se inclinando para pior, né? Pior. Pablo, nosso tempo está estourando ali, eu queria agradecer a tua presença, a gente teria muito mais assunto, mas não vai faltar oportunidade. Deixa passar um pouco um vídeo novo aí, vamos conversar mais, a empresa está crescendo, desejamos sucesso aí para ti, eu queria agradecer a tua presença. Eu queria agradecer mais uma vez o espaço, é maravilhoso sempre estar aqui, poder falar um pouco, né, e abranger esses temas mais, e tá aí apresentando o Rango, a gente, né, trabalha muito em cima disso, mudando a cozinha agora, adicionando algumas coisas que eu acho super importante, um ambiente, então tudo onde a comida é feita com muito carinho, muito amor, é uma coisa que eu realmente gosto e vivo, né, e não tenho nenhum problema de falar, ou se as pessoas precisarem de alguma coisa que eu possa estar ao alcance, né, de me chamar no WhatsApp, tirar dúvidas, o que eu puder sanar, eu vou estar aí, tá bem? Muito obrigado. Tá bom. Nós estamos encerrando então o nosso programa de hoje. Eu conversei aqui com o Pablo Suenson, proprietário do Rango Parrudo. Entre lá no WhatsApp Rango Parrudo ou também no Facebook. O telefone é 9148-0505. Eu queria desejar a todos um ótimo final de semana, uma semana melhor ainda, e com muita saúde. Nos encontraremos aqui na próxima sexta-feira. Uma boa noite a todos e até lá.